Nos dias de Paulo, os manuscritos dos escritos sagrados não tinham a aparência prática e organizada que encontramos hoje nas Bíblias impressas. Os textos eram escritos em longos rolos de pergaminho ou papiro, sem capítulos, versículos, divisões de parágrafo e, muitas vezes, sem sequer espaço entre as palavras. Esses rolos eram produzidos artesanalmente e custavam caro, o que tornava seu acesso restrito. Além disso, sua leitura era um processo complexo e exigia familiaridade com o texto para identificar passagens específicas. A antiga leitura. A leitura contínua, sem divisões, demandava não só um excelente conhecimento do conteúdo, mas também uma certa habilidade e paciência para encontrar seções ou pergaminhos específicos onde estavam registradas as diferentes partes das Escrituras. Os primeiros cristãos e estudiosos judeus da época de Paulo eram, em geral, bem familiarizados com as Escrituras, memorizando grandes porções delas. Mesmo assim, localizar uma passagem exata podia ser extremamente difícil, especialmente em debates, pregações ou em momentos de estudo comunitário. Paulo não tinha como ajudar seus leitores a saber de onde havia tirado o que estava escrevendo. Ele só podia usar expressões como "assim como está escrito" ou "conforme Isaías predisse". E a pessoa só conseguiria encontrar essas citações se conhecesse bem os escritos sagrados. Além disso, aqueles escritos sagrados continham muitas informações da parte de Deus. Por volta do fim do primeiro século, eles já eram uma coleção de 66 livros. É por isso que a maioria dos leitores da Bíblia hoje acha útil ter capítulos e versículos numerados. Isso os ajuda a encontrar informações específicas, como as muitas citações nas cartas de Paulo. Esse desafio de navegação foi uma das razões pela qual, séculos depois, surgiu a ideia das divisões e da numeração que conhecemos hoje. A primeira Bíblia com versículos numerados. A primeira Bíblia a dividir as Escrituras em versículos numerados, como conhecemos hoje, foi a Bíblia de Genebra, publicada em 1560. Essa edição, um verdadeiro marco na história das traduções bíblicas, foi criada por estudiosos ingleses e escoceses exilados na cidade de Genebra, na Suíça. Isso aconteceu durante um período de intensas perseguições religiosas na Inglaterra. Eles buscavam produzir uma versão das Escrituras que fosse acessível ao povo comum e, ao mesmo tempo, profundamente fiel ao texto original, repleta de comentários e explicações que ajudassem na compreensão de cada trecho. A ideia de numerar os versículos surgiu da necessidade de facilitar o estudo e a referência das Escrituras. Antes da Bíblia de Genebra, existiam outras versões que dividiam os textos em capítulos, uma inovação creditada a Stephen Langton, arcebispo de Cantuária, no século XIII. No entanto, a divisão em versículos veio somente no século XVI, quando o estudioso francês Robertus Stephanus implementou a numeração dos versículos no Novo Testamento em grego em 1551.
e no Antigo Testamento em 1555. Essa divisão logo foi incorporada na Bíblia de Genebra, facilitando ainda mais o acesso às Escrituras. A Bíblia de Genebra se tornou extremamente popular entre os protestantes da época, especialmente na Inglaterra e na Escócia, sendo amplamente utilizada pelos puritanos e pelos peregrinos que partiram para a América. Ela era conhecida não só pela divisão em versículos, mas também por suas notas marginais que explicavam e interpretavam os textos de maneira crítica e muitas vezes com uma visão desafiadora para as autoridades religiosas e políticas. Essas notas foram controversas, pois algumas questionavam abertamente o poder dos reis e da Igreja, incentivando a liberdade de interpretação e o direito de cada indivíduo ler e entender a Bíblia por conta própria. As divisões em capítulos e versículos transformaram a forma como as Escrituras eram citadas e compreendidas. Com elas, surgiu um método universal de referência. Ao invés de precisar de longas descrições para localizar uma palavra específica, bastava citar o livro, capítulo e versículo, como, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Essa convenção facilitou enormemente o ensino, a memorização e a comunicação das Escrituras, permitindo que as pessoas encontrassem e discutissem passagens de maneira ágil. Essas divisões proporcionaram uma maneira revolucionária de entender e ensinar a Bíblia, abrindo caminho para estudos mais profundos e estruturados das Escrituras, uma prática que ainda influencia o modo como cristãos ao redor do mundo se conectam com os textos sagrados. Assim, a Bíblia de Genebra não foi apenas a primeira a numerar os versículos, mas também um símbolo da independência e da liberdade religiosa, ajudando a moldar o cristianismo protestante, influenciando traduções posteriores, inclusive a famosa King James, de 1611. Com seu formato acessível e revolucionário, ela levou as Escrituras a um novo nível de compreensão e acessibilidade, lançando as bases para a forma como lemos e estudamos a Bíblia até os dias de hoje. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando temas inspiradores e curiosidades sobre a Bíblia e o cristianismo, inscreva-se no canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo mais conteúdos interessantes. Também quero te incentivar a se tornar um membro do canal Teologia, nos ajudar a continuar com esse trabalho. Então, até o próximo vídeo.